E aí, pessoal, tudo bom? Mais um estudo comigo agora. A gente vai estudar direito internacional, a parte de povo. Vou compartilhar aqui minha tela com você. Você está vendo aqui minha tela? Vou até aumentar, dar um zoom aqui. Ó, o que que a gente vai estudar hoje? A gente vai estudar nacionalidade, a nacionalidade no direito internacional. A gente vai estudar as atribuições de nacionalidade no direito brasileiro. A gente vai ver perda de nacionalidade, a gente vai ver condições jurídicas do naturalizado, segundo a nossa Constituição Federal. Numa segunda parte, a gente vai ver a lei de imigração, os princípios, os direitos do migrante, a situação documental do migrante e do visitante, as condições jurídicas do migrante e do visitante, fiscalizações, as retiradas compulsórias, que são a repatriação, a deportação e a expulsão. A gente vai ver as condições de naturalização ordinária, extraordinária, especial e provisória. A gente vai ver os casos de extradição, que é conceito, né, de extradição, os fundamentos, extradição de nacionais, condições para concessão da extradição, as limitações, processo e a entrega. E, por fim, a gente vai estudar o Instituto da Transferência de Pessoa Condenada, Asilo Político e Refugiados. É uma aula muito rica, muito rica. Então, vamos lá. Nacionalidade. A nacionalidade, segundo o direito internacional, generalidades, tá? O Estado, como você bem sabe, o Estado, ele possui jurisdição geral e exclusiva sobre o seu território, permitindo que ele exerça uma autoridade sobre todas as pessoas que ali se encontrem. Essa jurisdição estatal, ela incide de maneira muito diferenciada sobre cada indivíduo. Ou seja, se for um estrangeiro residente no país, o Estado exerce uma jurisdição territorial sobre aquele estrangeiro. Já sobre os seus nacionais, o Estado exerce uma jurisdição pessoal, tá? Entenda, o povo, ele constitui a dimensão pessoal do Estado. E é importante que você diferencie povo e população. População é o conjunto, é composta pelo conjunto de pessoas que habitam um território, entendeu? Já o povo é constituído de seus nacionais, independentemente de onde eles residem. Então, por exemplo, povo, eu sou Eliel, nasci no Brasil, mas eu posso estar em Washington. Eu sou do povo brasileiro. Agora, assim, a minha população pode ter um brasileiro, minha população pode ter um europeu, um americano. Então, é diferente, tá? População é todo mundo que reside ali naquele estado. Povo é todos os seus nacionais, todas aquelas pessoas que são nacionais daquele estado. Nacionais pode ser porque nasceu lá ou que tem descendência lá, tá bom? Depende do critério. E o que é nacionalidade, Léo? Vocês falam tanto de nacionalidade, mas o que é nacionalidade? Gente, nacionalidade é justamente esse vínculo jurídico político entre o Estado soberano e o indivíduo. Isso faz com que um membro integre uma comunidade daquele Estado. A gente tem um doutrinador muito importante na nossa nosso país, né, que é o Valério Mazzoli, que ele fala que a nacionalidade ela comporta duas dimensões, a dimensão vertical, tá, e a dimensão horizontal. A dimensão vertical é justamente a dimensão vertical da nacionalidade, ela impõe algumas obrigações aos indivíduos perante o Estado, próprio de uma relação de subordinação. Tá? Há uma subordinação na dimensão vertical. Já a dimensão horizontal, ela liga o indivíduo ao povo. Isso pressupõe uma relação onde não tem hierarquia, ou seja, uma relação paritária de indivíduo com a comunidade pertencente àquele Estado, tá bom? Só um detalhe importante, compete a cada Estado legislar sobre sua própria nacionalidade, tá? A gente tem alguns instrumentos internacionais sobre a nacionalidade que a gente pode elencar aqui, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48. A gente tem a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, de 69. E a gente tem a Convenção de Haia sobre os Conflitos de Nacionalidade, de 1970. Tá bom? Fria-se isso daqui, ó. Compete a cada Estado, primariamente a União, no caso do Brasil, legislar sobre a nacionalidade. Tá bom? Outra coisa muito importante, a nacionalidade é um direito fundamental da pessoa humana. Tá? Isso está presente
lá no artigo 15 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, da ONU de 48, tá bom? Ou seja, o Estado, ele não pode arbitrariamente privar o indivíduo de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Ou seja, todo indivíduo tem direito a uma nacionalidade, tá bom? Uma coisa muito importante, nacionalidade não se confunde com cidadania. A cidadania é um atributo que diferencia aquele que possui pleno gozo dos direitos políticos, ou seja, cidadão é quem tem direitos políticos, tá bom? A nacionalidade, como eu falei anteriormente, é o que diferencia nacionais dos estrangeiros, ou seja, diferencia o indivíduo que pertence ao Estado e os que não pertencem, tá bom? Você percebe que o conceito de nacionalidade é muito maior do que o conceito de cidadania, tá bom? Eu posso ser nacional do Brasil, mas eu posso não ser um cidadão, tá bom? Outra coisa, a nacionalidade também não se confunde com naturalidade. Naturalidade respeita ao local onde você nasceu, tá bom? Eu sou natural de Coreaú. A minha naturalidade é de Coreaú, tá bom? A prática internacional, ela tem revelado que o termo nacionalidade tem sido utilizado tanto para pessoa física, quanto para pessoa jurídica e quanto para coisas em geral. Ou seja, até coisas, até um container tem nacionalidade, tá bom? Por exemplo, a nacionalidade dos navios está na Convenção de Montego Bay, de 82, a Convenção de Chicago, de 44, dá nacionalidade às aeronaves civis, e a Convenção de Nova York, de 69, dá nacionalidade aos objetos espaciais. E o que significa atribuir nacionalidade a um indivíduo? Segundo Ildebrando Ascioli, os nacionais, eles são as pessoas submetidas à autoridade direta do Estado. Eles reconhecem direitos e deveres e lhes devem proteção além das suas fronteiras, tá bom? Isso que é atribuir nacionalidade. Com base em que critério um Estado, dessa forma, pode atribuir uma nacionalidade? Francisco Rezec, que é outro doutrinador do direito internacional, fala que esse vínculo patrial, ele não se deve confundir na pura formalidade ou no arbítrio, mas deve existir uns laços sociais consistentes, que a gente chama isso de direito de efetividade, princípio de efetividade. Mas que laços seriam esses? A nacionalidade, essa atribuição de nacionalidade, ela pode ocorrer de formas originárias ou de formas derivadas, tá bom? Aqui é só uma pinceladinha. A nacionalidade originária resulta do lugar onde você nasceu, ou seja, se eu nasci no Brasil, eu sou brasileiro, jus solis, ou da nacionalidade de seus pais, se eu nasci de brasileiros, eu sou brasileiro. Bom, é possível, no entanto, que haja um conflito de nacionalidades. A gente chama esses conflitos de nacionalidade apatridia ou polipatridia. Apatridia é quando a pessoa não tem nacionalidade e polipatridia é quando a pessoa tem mais de uma nacionalidade, tá bom? E a nacionalidade derivada, a gente tem um processo chamado processo de naturalização. É um processo jurídico para a pessoa se tornar nacional de determinado local, tá bom? A CIJ, com Corte Internacional de Justiça, decidiu no caso de Northman, de 1951, sobre o que é necessário para que uma nacionalidade seja efetiva. Aquele princípio que eu falei anteriormente para você, o princípio da efetividade. O princípio da efetividade, ele admite que para você atribuir uma nacionalidade a alguém, tem que ter alguns princípios. Por exemplo, o princípio da efetividade. Esse princípio da efetividade fala que tem que olhar para o local da residência habitual do indivíduo, o local do centro dos interesses nacionais, o local em que se estabeleceram seus laços familiares, o local onde ocorreu sua participação na vida pública e o local onde ocorreu a educação de seus filhos. Bom, já agora partindo finalmente sobre o conflito de nacionalidade, polipatridia e apatridia, houve um parecer consultivo de decretos de nacionalidade promulgada lá na Tunísia e Marrocos, de 23, pela Corte Permanente de Justiça Internacional, a
CPJI, que é a mãe, tipo, é a antiga, o atual CJ, tá? A questão de saber se uma determinada matéria está ou não submetida à jurisdição exclusiva de um Estado é uma questão essencialmente relativa, ou seja, depende do envolvimento das relações internacionais. Um outro ponto importante é que a Convenção de Haia sobre os conflitos de nacionalidade, lá em 1930, ela elencou alguns princípios gerais a serem seguidos por um Estado com o objetivo de evitar a apatridia. O primeiro princípio é que os Estados eles possuem liberdade para determinar quem são seus nacionais, bom? Mas que outros Estados a tenham por legítima, tal determinação deverá ser revestida de um mínimo efetivo, de efetividade. E a segunda coisa, na constância do casamento, a mudança de nacionalidade do marido não deve repercutir da nacionalidade da mulher. E um terceiro princípio, os estados determinam a perda da nacionalidade da mulher em relação ao casamento, do estrangeiro, deverá certificar que ela vai adquirir a nacionalidade do marido. Ou seja, tudo isso tentando blindar e evitar a patridia, tá bom? O conflito de nacionalidade, assim, ele pode ser positivo, ou seja, quando um ou mais estados reconhecem a nacionalidade do indivíduo, a gente chama isso de polipatridia, ou pode ser negativo, quando não há nenhum país que reconheça determinado indivíduo como seu nacional, que a gente chama de apatridia. Tá bom? Essa questão dos apátridas, ela foi reconhecida pela primeira vez como um problema mundial na primeira metade do século XX. Tá? A gente tem uma convenção internacional, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48, lá do seu artigo 15, que fala: todo homem tem direito à nacionalidade. Ponto 2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade nem do direito de mudar de nacionalidade. Lá no artigo 20 da Convenção Americana de Direitos Humanos, também chamado de Pacto São José de Costa Rica, ele fala o seguinte: toda pessoa tem direito à nacionalidade, toda pessoa tem o direito à nacionalidade do Estado em cujo território houver nascido, se não tiver outra, e por fim, a ninguém se deve privar arbitrariamente a sua nacionalidade nem o direito de mudá-la. Ou seja, a mesma coisa que está falando a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente também tem um estatuto, a Convenção Internacional sobre o Estatuto dos Apátridas, de 54. Ela fala que esse daqui é um tratado, né, multilateral da ONU, com a finalidade justamente de proteger internacionalmente os apátridas. O Brasil chegou a ratificar, em 2002, essa convenção. A gente também tem a Convenção para a Redução dos Casos de Apatridia de 61, tá bom? O Brasil também ratificou agora em 2015. E, por fim, a gente tem a Lei de Imigração, que ela tem uma proteção muito grande dos direitos humanos. E o Estado brasileiro começou a amparar tais indivíduos não só no plano internacional, mas agora também no plano jurídico interno, principalmente lá no seu artigo 26, tá bom? O 26 ele fala que o regulamento da de imigração regulamentará o Instituto da Apatridia, proteção especial aos apátridas, tá bom? Com um processo simplificado de naturalização. Para finalizar, o Acnur, ele lançou um projeto que I belong, eu pertenço, né, em que se objetiva a redução dos casos de apatridia, isso em 2014, e somou mais de 10 milhões de pessoas fazendo esse hashtag, tá bom? Antônio Guterres, que era o secretário da ONU, ainda autocomissionado da Acnur, né, tentou fazer uma proposta de redução da apatridia em 10 anos, até 2024, tá bom? Deixa eu ver se eu continuo aqui ou eu finalizo. Eu vou finalizar porque já está ficando muito grande. Eu vou falar depois da proteção diplomática, atribuição de nacionalidade segundo a Constituição Federal e, e depois perda de nacionalidade em outro vídeo, porque esse já ficou grande. Um grande abraço.